Olá, você que nos acompanha, estamos começando o nosso programa especial do ano jubilar Peregrinos de Esperança. É tempo de esperança, tempo de nos reconciliarmos com Deus, colocar nossa vida em dia com Ele. Esse é o sentido do ano jubilar que a igreja vive a cada 25 anos. E nosso programa tem esse objetivo de nos recordar mês a mês que estamos dentro deste Kairós, que é um tempo de graça. Nós vamos também recordar como foi o grande jubileu da juventude em Roma no início de agosto e iniciativas de peregrinações promovidas ao longo do mês pelo nosso Brasil afora. E eu já dou as boas-vindas aqui ao nosso querido Padre Toninho, nosso entrevistado de hoje. Padre, muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui. Que bom estarmos aqui juntos e é com muito gosto que eu me encontro aqui para ajudar neste momento, né, do nosso ano jubilar. Que bom estarmos juntos. Padre, esse é o seu segundo jubileu, né? O seu segundo jubileu ordinário. O senhor recorda aí como foi lá no ano 2000? Sim, no ano 2000 eu tinha 5 anos de padre, né? Eu já tenho 30. Então, no ano 2000, a igreja teve que dar essa guinada, né, no seu plano pastoral. A CNBB tinha lançado já um plano pastoral. A nossa diocese, eu estava ainda na diocese de Barretos, e tivemos que virar a mesa, como assim dizer, para nos enquadrar dentro daquilo que o Papa João Paulo II pedia para a igreja viver esse novo limiar do ano 2000, que foi a virada do milênio. Então a igreja foi convidada a se enquadrar dentro daquilo que o Papa tinha colocado na sua bula Novo Milênio Ineunte, preparando a igreja para essa virada do ano 2000. E como tem sido para o senhor a vivência deste ano que a gente está agora? Então, para mim está sendo muita alegria, porque eu vivi o ano com o Papa Francisco, do ano da misericórdia, estava em Portugal. Eu fiquei lá 9 anos e meio. Retornando ao Brasil, já no ano jubilar deste ano. Então, para mim está sendo muito, como padre, acompanhando aqui alguns grupos aqui da nossa própria comunidade. Então, para mim está sendo muito bonito fazer essa experiência deste ano jubilar, né? Peregrinos de Esperança. É isso aí, gente. Agora vamos então falar do grande jubileu da juventude que aconteceu de 28 de julho a 3 de agosto em Roma. Foi o momento mais esperado do Ano Santo até agora. A cidade eterna foi tomada pela beleza e a alegria de jovens de 146 países. E um dos primeiros encontros da juventude com o Papa foi na catequese. Não é uma jornada mundial da juventude, mas o clima lembra bastante. Jovens de diversas partes do mundo reunidos em Roma, com suas bandeiras, culturas e o desejo comum de viver a peregrinação jubilar. Estar aqui perto do Papa, com toda a juventude de todo mundo, é algo realmente muito emocionante. Eles marcaram presença no retorno das catequeses do Papa Leão XIV nesta quarta-feira e encheram a Praça São Pedro de cor e alegria. O Santo Padre encerrou o ciclo de reflexões sobre a vida pública de Jesus. Siamo iperconnessi, bombardati da immagini. Estamos hiperconectados, bombardeados por imagens, por vezes até falsas ou distorcidas. Somos inundados por múltiplas mensagens que despertam em nós uma tempestade de emoções contraditórias. Em sua reflexão, citou o Evangelho de Marcos, que narra a história de um homem surdo e mudo. Isolado da sociedade, Jesus cura este homem, mas a iniciativa parte dos amigos, que se compadecem dele. Segundo o Papa, essa cura não representa apenas a capacidade de escutar e falar, mas também a possibilidade de sair do isolamento. Uma das coisas que eu acho mais incrível é o fato da gente ter uma igreja que é única no mundo inteiro, então a gente vê pessoas do mundo inteiro aqui, com diferentes línguas falando, mas a gente sabe que está professando a mesma fé. Após a catequese, os jovens se espalharam por diversos pontos de Roma, encontros culturais, artísticos e espirituais voltados à juventude. Onde nós passamos como Igreja Católica, nós somos um só corpo, nós somos os filhos da Igreja. E por isso, com grande amor, nós estamos aqui para testemunhar a nossa esperança e a nossa fé. Poder cantar a paz, poder cantar com alegria tudo aquilo que ele realizou na minha vida nesse tempo de jubileu. E a nossa equipe em Roma fez um giro pela cidade eterna para sentir como estava o clima por lá.
Vamos acompanhar. Jovens de várias partes do mundo com suas bandeiras, seu colorido e animação. Na programação deste dia, os diálogos com a cidade, encontros culturais, artísticos e espirituais movimentaram a cidade eterna. Nesta praça, a exposição sobre a vida do beato Pier Giorgio Frassati, que será canonizado em 7 de setembro. Uma parada obrigatória para conhecer mais deste futuro santo da Igreja. Seguimos adiante e caminhar em Roma e encontrar a juventude peregrina, alegre por viver a experiência jubilar junto a tantos jovens de culturas tão diferentes. Na Igreja Santa Maria Sopra Minerva, essa grande fila é para visitar o caixão com o corpo incorrupto do beato Frassati, que desde 1990 é guardado na capela da Catedral de Turim. Uma experiência incrível, acho que tanto para nós jovens, mas para todos, porque é uma experiência de vida muito próxima da nossa, né? Na igreja de San Marcello al Corso, os painéis logo na entrada apontam outra exposição. Aqui, jovens se reuniram para rezar diante da relíquia do pericárdio do futuro santo que conquistou o coração de muita gente, o beato Carlo Acutis. Nessa mesa, os jovens escreveram seus pedidos de oração que serão levados para Assis, onde está o corpo do jovem beato, que será canonizado no mesmo dia de Pier Giorgio. Aqui, os jovens do Jubileu puderam participar da exposição informativa sobre Carlo e os milagres eucarísticos que ele documentou. Está a ser uma experiência incrível, algo que eu nunca antes tinha participado. Está a ser um encontro que eu estou a ver que existe imensas pessoas que acreditam no mesmo que eu acredito. Padre Toninho, é tão bonito a gente ver nessa força da juventude católica, jovens ali sedentos, buscando a Deus e de tantos países. Foram 146 países, uma presença expressiva da juventude mundial, a gente pode assim dizer, né? Inclusive de países que estão em situações delicadas, em guerra, como Ucrânia, Síria, uma presença muito marcante da juventude, né? É bonito ver esse esforço da juventude mostrar o seu rosto. Vamos fazer aqui um parênteses, né? Quando houve a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, estava lá, pudemos ver essa juventude, né? Dos vários continentes ali, e nesse ano jubilar, eu vi assim essa expectativa dos jovens de estarem junto ali com o Papa neste ano jubilar. Então, mostrar que a nossa igreja tem essa força jovem, isso é muito bom, mostrar que os jovens também são igreja. E olha, gente, um dos grandes momentos desse jubileu foi a vigília de encerramento com o Papa Leão. E ela aconteceu no mesmo lugar onde há 25 anos o Papa João Paulo II se reuniu com jovens de várias partes do mundo inteiro no jubileu do ano 2000. Uma festa linda de fé e encontro da juventude com seu pastor. Tor Vergata, em Roma, virou um grande acampamento para receber os jovens que vieram rezar com o Papa Leão XIV na vigília e na missa de encerramento do jubileu dedicado a eles. No sábado, a esplanada foi palco de apresentações musicais internacionais, com artistas como Matt Maher, do Canadá, e Thiago Brado, do Brasil. O jubileu é lindo, né? É muito significativo, muito simbólico. E também é muito... tem muito do que a gente viveu no Rio, por exemplo, na JMJ. Próximo ao palco, o pontífice caminhou a pé carregando a cruz jubilar entre os fiéis. A vigília teve momentos de silêncio, oração e música, além de um diálogo especial com os jovens. Em uma palavra, os jovens resumiram o sentimento durante o jubileu. Felicidade, para mim, uma palavra, felicidade. Para mim é transformação. Para mim é esperança. Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. Queridos jovens, a nossa esperança é Jesus. É Ele, como dizia São João Paulo II, quem suscita em vós o desejo de fazer da vossa vida algo de grande, no aperfeiçoamento de vós próprios e da sociedade, tornando-a mais humana e fraterna. O Papa convidou os jovens a se manterem unidos a Cristo, permanecendo sempre na sua amizade, cultivando-a com oração, adoração, comunhão eucarística, confissão frequente e caridade generosa. A exemplo dos beatos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, que em breve serão proclamados santos. Vi affido a Maria, la Vergine della Speranza.
Confio-vos a Maria, Virgem da Esperança. Com a sua ajuda, ao regressarem nos próximos dias aos vossos países, em todas as partes do mundo, continuai a caminhar com alegria, seguindo as pegadas do Salvador e contagiai com o vosso entusiasmo. Antes de rezar o Ângelus, o Papa fez uma homenagem a 2 jovens peregrinos que morreram durante o jubileu. Maria, uma espanhola de 20 anos, com câncer terminal, e Pascale, uma jovem egípcia de 18 anos, vítima de parada cardíaca. O Papa Leão também anunciou o tema da Jornada Mundial da Juventude, que será em Seul, na Coreia do Sul, de 3 a 8 de agosto de 2027, com o lema "Tende coragem, eu venci o mundo". Também foi uma ajuda muito grande na vocação, de verdadeiramente falar, olha, a minha vida é tua e eu quero essa pedra, eu quero garantir essa pérola para mim, na minha vida. Que bonito isso, hein, padre? Ver essa multidão de jovens buscando a Deus, dizendo a minha vida é tua, eu quero essa pérola para mim. Eu achei muito oportuna a palavra do Papa Leão na homilia, que ele falou, né, chamou os jovens a buscarem, a olharem para as coisas do alto e perceber, fazer esse discernimento que entre tantas realidades que os cercam, tudo só tem sentido aquilo que nos leva a Deus. Como então o jovem pode trilhar esse caminho de fé, fazer esse discernimento? Então, Catarina, a nossa vida ela é feita de opções. Os nossos jovens estão fazendo uma opção. É bonito ver os jovens que estão fazendo a opção por Jesus Cristo. São Paulo diz, se ressuscitastes com Cristo, aspirai, buscai as coisas do alto. E é isso que eles estão fazendo. A juventude está buscando para mostrar para o mundo que os jovens também, eles buscam a Deus, eles querem viver uma vida de santidade. Olha aí os exemplos que nós estamos tendo, mas 2 santos jovens que vão ser modelos para a nossa juventude. Então isso é muito bom ver no rosto da juventude essa marca de esperança. Inclusive, o Papa Francisco, na bula, né, de preparação para o Ano Santo, ele falou isso também, chamou toda a sociedade, a igreja, a cuidar dos jovens, cuidar desse caminho de fé da juventude. Isso é importante, ter esse acompanhamento também, esse olhar da igreja, dos pais, da sociedade, né, padre? A igreja sempre teve esse olhar. Eu me lembro quando era jovem, escutávamos nas paróquias, na própria diocese, esse cuidado com a juventude. E acho que hoje, mais do que nunca, a juventude que está sendo assolada por tantas coisas aí, né, da sociedade, nada mais justo do que hoje a igreja tomar mesmo essa firme decisão de cuidar, de mostrar para a juventude este caminho de Deus. Amém. Bom, e a gente viu aí essa presença massiva dos jovens. O Jubileu da Juventude contou também com uma intensa participação de jovens do Brasil. Tiago Marcon, missionário da Canção Nova, também esteve lá e conta um pouco da sua experiência. Olá, eu me chamo Tiago Marcon, sou missionário, celibatário da comunidade Canção Nova e eu tive o privilégio e a graça de poder participar do Jubileu da Juventude. Para mim, foi um grande presente de Deus, da providência divina, poder estar ali com tantos jovens reunidos do mundo inteiro. Já tive a oportunidade de participar das Jornadas Mundiais da Juventude, de algumas delas, mas este ano foi singular, porque era jubileu, então existia uma graça própria, e perceber ali a quantidade de jovens reunidos buscando o mesmo propósito, isso encheu o meu coração de esperança. Eu estive lá com um grupo do Brasil, onde nós pudemos peregrinar, estando em Roma, né, passar por vários lugares, mas de maneira muito especial, viver a jornada, viver o momento da vigília com tantos jovens, foi um reavivamento da minha fé, de mais uma vez me reposicionar e entender o chamado que nós temos a ser igreja e com a igreja e com os jovens do mundo inteiro buscar a santidade. Muitas coisas me marcaram, mas de maneira muito especial foi no dia da abertura, na quarta-feira, quando o Papa apareceu de surpresa ao final da celebração, no Papa Móvel, e ali todos foram levados pela comoção, pela emoção, mas mais do que isso, pela presença do nosso pastor nessa terra, que fez com que uma graça sobrenatural tomasse a Praça de São Pedro. Foi muito incrível perceber tudo isso, porque nós estamos conhecendo ainda o Papa Leão. Então, o afeto, ele vai sendo construído a partir do conhecimento que nós vamos tendo dele, das palavras, dos seus ensinamentos. Mas a presença sobrenatural e a graça que ele porta era tão forte que era nítido perceber a comoção dos jovens, a emoção dos jovens e como todos estavam ali com tanta expectativa de vê-lo, né? O representante de Cristo nessa terra. Então, para mim, foi um momento
único, marcante e que eu quero carregar na minha memória e com meu coração cheio de gratidão a Deus por ser igreja. E eu levo essa mensagem para a minha vida em tudo aquilo que eu estou vivendo. Eu não estou sozinho, eu sou igreja. Existem tantos outros jovens do mundo inteiro que também têm a sede de buscar a Deus, né, de maneira especial na vigília, estando ali com tantas nações, tantos idiomas, mas nós nos compreendíamos quando nós nos olhávamos, né? Mesmo que eu não te conheço, que eu não sei de onde você veio, mas no olhar nós nos reconhecíamos como membros do corpo de Cristo. E aproveitando este belo testemunho do Thiago Marcon, que viveu essa experiência profunda em Roma, é ele mesmo quem traz para a gente a palavra de esperança. Eu deixo para você uma palavra de esperança, porque o nosso coração saiu desse jubileu cheio de esperança, né? Nós estamos num mundo tão desafiador, com tanta coisa acontecendo, e às vezes a gente corre o risco de cair no desespero, na desesperança, mas quando nós miramos o nosso olhar para o eterno, quando nós olhamos para Cristo, aí sim, nós conseguimos transpassar, transcender e conseguimos avançar, porque nós temos a nossa vida alicerçada em Cristo, que é a rocha. Ele é a nossa esperança. Tudo vai passar, mas ele vai permanecer. Por isso, o meu conselho para você é mirar, é olhar, é voltar os seus olhos, o seu coração para Cristo, porque nada está acima dele e nada é maior do que ele. Por isso, há esperança sim. Deus abençoe. E é com este entusiasmo e encorajamento que a gente faz agora um breve intervalo e no próximo bloco tem o Jubileu dos Influencers Católicos e também iniciativas das dioceses do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estamos de volta com o nosso programa especial do ano jubilar e agora com um dos grandes eventos em Roma, que foi o Jubileu dos Missionários Digitais e Influenciadores Católicos. Eles eram muitos, missionários digitais e influencers católicos que viveram seu jubileu em Roma. A passagem pela Porta Santa era só um dos motivos de celebração. A Santa Missa foi presidida pelo cardeal Luiz Antônio Tagler, que fez uma boa provocação. Que através de vocês possa a pessoa de Jesus influenciar muitas pessoas, espaços humanos e digitais com a verdade de Deus. A Santa Missa termina com uma surpresa. Papa Leão XIV aparece para saudar os participantes do jubileu e não perde a chance de orientá-los a serem agentes de comunhão capazes de quebrar a lógica da divisão e da polarização, do individualismo e do egocentrismo. Coloquem Cristo no centro para vencer a lógica do mundo, das fake news e da frivolidade com a beleza e a luz da verdade completa. Céntrense em Cristo para vencer a lógica do mundo. Nos jardins do Vaticano, os participantes fizeram a consagração mariana da missão digital, colocando os projetos de serem influencers de Deus nas mãos de Maria. À noite, na Praça Ressurgimento, o Festival dos Influencers Católicos encheu a noite de música e testemunhos. Não é um jubileu, é o primeiro jubileu. Nunca houve nada assim na história da igreja. Então, para a gente participar disso, é Deus me convidando a fazer parte da história da igreja dele. Mesas redondas, momentos de oração, palestras, debates e trocas de experiências também fizeram parte do evento. No momento de painel, então eu pude falar um pouquinho sobre o número 17 do documento pós-sinodal, né, que fala, dentre muitas coisas, fala sobre a evangelização no ambiente digital. E eu falei ali, em nome do Brasil, digamos, né, o único representante de língua portuguesa, também em nome da Canção Nova, partilhando sobre esse documento e partilhando sobre a minha experiência de evangelização pelas redes sociais. Os missionários digitais e influencers católicos viveram também a liturgia penitencial, seguida da adoração eucarística na Basílica de São Pedro. A animação foi do cantor e compositor cristão canadense Matt Maher. Sin runs deep, your grace is more.
Padre Toninho, a gente acompanhou aí, né, esse jubileu histórico que foi do mundo digital. Existe um grande campo de missão, pessoas que talvez nunca vão a uma igreja, mas vão acompanhar um conteúdo ali nas redes sociais. Isso torna essa evangelização muito importante nos dias de hoje, né? Exatamente, Catarina. Isso é muito importante porque a pandemia provocou isso. A pandemia provocou que a gente voltasse um pouquinho mais para as redes sociais e a igreja aproveitou esse gancho para agora fazer esse grande movimento que foi lá em Roma. Que bonito ver isso, a igreja voltada para essa realidade tão atual que são os meios de comunicação digital. Uhum. E é uma linha tênue, não é, Padre? Uma missão desafiadora, porque ao mesmo tempo a pessoa se expõe, mas ali ela precisa colocar Jesus, fazer Jesus crescer, fazer que ele seja visto, não é? Exatamente, precisa ter esse discernimento, porque é muita exposição. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode se expor e manchar também aí toda a imagem da própria igreja e do próprio catolicismo. Bom, gente, por aqui no Brasil, muitas dioceses realizam atividades e peregrinações do Ano Santo. Já teve aí na sua? Neste mês de agosto, paróquias de algumas cidades do Rio de Janeiro organizaram um dia intenso de oração e vivência da proposta do Jubileu. Vamos acompanhar como foi. Na Praça Nossa Senhora do Rosário, em Resende, um momento de oração inicial foi conduzido pela Renovação Carismática Católica. Unidos pela vivência do ano jubilar, fiéis das paróquias de Resende, Porto Real e Itatiaia. Peregrinação, assim o povo fazia, o povo que saiu da escravidão do Egito rumo à Terra Prometida. E a peregrinação, cada um de nós também tem na vida, somos peregrinos e agora, de modo especial, peregrinos de esperança. O que me motivou a participar dessa peregrinação é todo esse momento de fé, de unidade, de comunhão com o nosso vicariato, né? É muito bonito ver tantas paróquias, tantas pastorais, tantas comunidades unidas em só um objetivo, a busca pelo céu, buscando ser essa chama viva da esperança. Falar de Deus, anunciar o reino de Deus é pertinente e é necessário. Então essa ação contribui muito para que a sociedade civil perceba que nós, a Igreja Católica Apostólica Romana, despertou e desperta para a esperança os corações da humanidade. Pelas ruas seguiram em peregrinação rumo à Igreja Jubilar Nossa Senhora da Conceição, que é a matriz da cidade. No percurso, momentos de louvor, reflexão e oração do terço. Irmãos e irmãs, nesta santa peregrinação, não caminhamos sozinhos. A cruz, símbolo da esperança cristã, também estava presente na peregrinação. É um sentimento de amor, né? Porque Jesus, sendo a nossa esperança, carregou a cruz por nós. Então, está aqui vivendo o mesmo que Jesus viveu por nós, só que com esse júbilo de alegria que toda a igreja vive. Jesus deu a vida dele por nós, então nós temos que bem viver essa vida dos princípios, dos valores do Evangelho, para que assim na Pátria Celeste a gente viva com ele, porque a nossa existência se resume à felicidade, a felicidade é estar com Deus. É muito importante que tanto os nossos jovens quanto as nossas famílias, elas possam viver intensamente o Jubileu da Esperança e serem esses canais, instrumentos da misericórdia do Senhor em tempos tão difíceis. Essa ação, esse encontro nos torna de certa forma peregrinos, porque caminhamos juntos como irmãos e irmãs nessa terra, comungando do corpo santo do Senhor, nos fortalecendo pela sua presença na Eucaristia, mas também nos sentimos apoiados pelos irmãos e irmãs que ajudam esse caminho a se tornar mais fácil, mais dócil. Não importa se nós temos mais idade ou mais jovens, todos nós temos que peregrinar com esperança, nessa vida principalmente, diante dos desafios que nós enfrentamos hoje, né? Chegando ao destino, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição em Resende foi celebrada a Santa Missa, presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique. Momento muito especial, fico muito feliz de ter participado, ver o povo reunido, os movimentos pastorais, possa reavivar a caminhada de fé, da esperança do povo de Deus aqui de Resende. Deus abençoe a todos.
Padre, a gente tem mostrado aqui, né, celebrações do ano jubilar nas dioceses e é bonito ver esse envolvimento, essa adesão das pessoas nesse momento e é uma grande graça poder viver isso também em comunidade, né? Exatamente, a igreja está provocando isso das pessoas, as pessoas estão se envolvendo. Eu estou percebendo, né, esses dias eu estive em Aparecida e ver a movimentação ali no santuário por causa dessas peregrinações. E em tantos outros lugares do Brasil e do mundo, as paróquias, as comunidades, os movimentos estão mesmo voltados para vivenciar este ano jubilar. Isso é muito importante e muito bonito de ver no nosso povo. E como as pessoas podem ter essa participação ativa e consciente? Quais as orientações práticas que o senhor deixa aí para essa vivência do Ano Santo? Primeiramente, se preparar, ter consciência daquilo que está fazendo, ou seja, se preparar com o sacramento da confissão, participar da Santa Missa, rezar nas intenções do Santo Padre e passar ali, né, se a igreja jubilar é em Roma, mas aí as outras dioceses estão com as portas, né? Então você vai, faz a sua oração, reza a oração do ano jubilar. Então é esse momento de espiritualidade para que você possa viver bem este momento que a igreja está nos convocando, né? Que não podemos perder o momento da graça. Não viver de qualquer jeito. Não viver de qualquer jeito, exatamente. E além das peregrinações voltadas para todo o povo de Deus, nas dioceses, paróquias, em muitos lugares, o clero também tem se reunido para realizar este momento de unidade com a igreja, vivendo a proposta do ano jubilar. E neste mês de agosto, foi a vez do clero da Arquidiocese de Aracaju, em Sergipe. Divina Pastora, no interior sergipano, foi o local escolhido para o Jubileu dos Sacerdotes da Arquidiocese de Aracaju. A caminhada peregrina teve início no cruzeiro da cidade, com momentos de reflexão da palavra e louvor. Logo após, os padres seguiram para o Santuário da Padroeira de Sergipe. Hoje, o nosso Santuário de Divina Pastora, a Casa da Padroeira de Sergipe, acolheu todos os padres da Arquidiocese de Aracaju e o nosso arcebispo para o momento do Jubileu do Clero, também com fraternização pelo Dia do Padre. Foi um momento muito rico de espiritualidade e que bom ver os nossos padres aqui aos pés da Divina Pastora e do Divino Pastor. Gesto penitencial e jubilar, um verdadeiro reencontro com a vocação sacerdotal e de renovação espiritual. Ao final, os sacerdotes participaram da missa com o arcebispo de Aracaju, Dom Josafá Menezes. Um momento belíssimo. Fizemos uma caminhada do cruzeiro até o Santuário da Divina Pastora, um peregrinar até o coração de nossa mãe, a mãe do Divino Pastor, aquela que nos enche de esperança e nos conduz a seu Filho, que é a nossa esperança. Santa Maria, vem. Padre Toninho, nós vimos aí, né, muitos padres também fazendo a sua peregrinação do ano jubilar. Muito importante, muito necessário. Vocês, né, sacerdotes, que cultivam aí a espiritualidade de tantos fiéis, também terem este momento para vocês mesmos, né? Exato, Catarina. Os padres também precisam dar o exemplo. É o que nós estamos vendo em muitas dioceses, as dioceses se reunindo, o clero se reunindo para viver este ano jubilar. Para mostrar para o povo que também os sacerdotes precisam ser esses pastores que, além de cuidar das ovelhas, também se deixarem ser cuidados pela graça de Deus. Por isso, participar do ano jubilar, os sacerdotes, isso também é muito importante. A gente sabe que tem muitos padres que nos acompanham, padres, bispos também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para eles, né, de forma prática, como os sacerdotes podem viver bem a graça do Ano Santo. Olha, primeiramente, entender o que nós estamos vivendo. Acho que não é chover no molhado, mas nós padres precisamos estudar também para orientar o povo. Eu mesmo tive que ler a bula, tive que me aprofundar para orientar também e viver pessoalmente falando, não é, este ano jubilar. Então isso é muito importante nós entendermos por que a igreja vive este ano jubilar, como ajudar os nossos paroquianos, os nossos fiéis, a entenderem por que a igreja nos convidou neste ano jubilar, em vista sempre por causa de Jesus Cristo.
né? O ano 2000, depois o ano extraordinário, agora este ano, nos preparando para o grande jubileu de 2033. Não podemos nos esquecer disso, que é o 2033, que é o ano da redenção. Então é preciso entender isso para que a gente possa caminhar com um olhar para o jubileu do ano de 2033. Muito bonito isso, a caminhada da igreja. Então, por isso que os padres, bispos, ou seja, toda a igreja, o clero, precisa vivenciar e orientar todo o nosso povo nessa direção. E mergulhar nessa riqueza, porque quanta riqueza da igreja, não é, padre? A gente precisa aproveitar e usufruir de tudo isso. A espiritualidade do jubileu, ela é fantástica. A gente não pode ficar na periferia, porque muitas vezes a gente vive as coisas da igreja assim, somente no externo, mas é preciso viver interiormente falando, ou seja, beber desta graça, desta fonte que a igreja nos está nos concedendo, para podermos também nos preencher da graça de Deus. Isso é muito importante. É isso aí, gente. Nosso papo está muito bom, mas a gente vai agora para um intervalo e daqui a pouquinho eu volto para falar do Jubileu das Famílias em São José dos Campos, São Paulo. E também como os casais de segunda união podem viver bem o Ano Santo. Já já eu estou de volta. Estamos de volta e hoje eu tenho a alegria de conversar aqui com o querido Padre Toninho da comunidade Canção Nova. Padre, mês a mês a gente recorda as riquezas desse tempo de graça, né? E como a gente pode viver tudo isso sem negligenciar? Pois é, a igreja neste ano jubilar, ela nos concede também as chamadas indulgências, né? Para que você possa adquirir as indulgências de um ano jubilar, neste tempo de graça, você precisa confessar, participar da Santa Missa, rezar nas intenções do Santo Padre e oferecer as indulgências para você ou para alguém da sua família, para alguém que já faleceu. Então, a igreja nos concede essa riqueza de graça. Então, a gente não pode perder. Eu lembro quando eu estava em Portugal, no ano jubilar, lá da Misericórdia, eu passava praticamente todo dia na Porta Santa, que é as portas lá da Basílica da Santíssima Trindade, e eu fazia todas as orações e oferecendo. Olha, foi um momento de graça, não só para mim, mas também eu tenho certeza para aqueles para quem ofereci. Né? Então, é não perder este momento. Então, confesse, participe da missa, comungue, né? Aqueles que podem, claro, e rezar nas intenções do Santo Padre e ofereça essa indulgência para aqueles que já até faleceram, ou para você mesmo. Interessante, né? A gente até já falou isso aqui em um programa passado, mas é bom recordar as pessoas que nós temos inúmeras chances ao longo desse ano. Não é uma vez só que a pessoa consegue lucrar a indulgência, né? Acho que uma vez por dia. Exato, pode uma vez por dia, né? Se você passa, vai uma vez por dia, tal, você pode então ganhar essas indulgências e oferecer também. Então, isso é muito importante, a gente não perder, como eu disse, não perder este momento da graça. Você pode oferecer, eu já fui pelo menos umas 3 ou 4 vezes em Aparecida ali com um grupo e fui oferecendo. E como a gente sai dali abastecido, enriquecido, saber que a igreja nos concede este momento tão bonito e que a gente não pode perder. Então, ofereça, se é uma vez, se você tiver a graça todo dia ali na sua diocese, então uma vez por dia, vai, faça e depois ofereça e você vai ver a graça na sua caminhada. Padre, para algumas pessoas isso pode ser claro, mas queria que o senhor falasse um pouquinho também o sentido de oferecer, né, pelos falecidos. O que eles vão receber? Eles já morreram, mas o que eles vão receber de benefício pela minha oração, né, por essa indulgência que eu consegui? A igreja, quando diz da indulgência, né, para apagar as penas dos pecados. Então, vamos supor, morreu alguém da sua família este ano, no ano jubilar. De repente, a pessoa não teve a oportunidade de confessar, de ter a oportunidade de receber os sacramentos. E você, então, passa pela porta, faz a sua oferta, ofereça essa indulgência por este ente querido, por essa pessoa que faleceu. Isso é o valor da indulgência, não é? Sabendo que a indulgência apaga as penas. Isso é muito bonito e importante nós entendermos isso.
que nós estamos oferecendo para aqueles que já morreram, o que nós podemos oferecer aqui, os vivos, é oferecer as nossas orações para aqueles que já se foram. E as indulgências é um meio claro para isso. Olha quanta riqueza, né, gente? Bom, mas vamos falar agora do Jubileu das Famílias da Diocese de São José dos Campos, em São Paulo. Fiéis de 6 cidades que integram esta igreja particular peregrinaram pelas ruas de São José com destino ao Santuário São Judas Tadeu, uma das igrejas jubilares diocesanas. Foi um dia de oração e gratidão a Deus por este projeto divino. A família é Deus manifestando o seu cuidado. No ano jubilar, muitas são as iniciativas pastorais para viver bem este tempo de esperança. Assim aconteceu com as famílias de São José dos Campos, que saíram em peregrinação pelas ruas da cidade. Ave Maria. A celebração da fé teve início em uma praça, manifestando publicamente o amor a Deus e a Nossa Senhora por meio da oração do Santo Terço. Quem esteve à frente do Jubileu das Famílias foi a Pastoral Familiar, cuja missão é auxiliar as famílias na espiritualidade e em seu encontro com Deus. Santa Missa que contou com a presença de muitas famílias e movimentos da igreja. A família é primordial para mim, né? Então esse momento na igreja eu vejo que recorda isso, né? E aquece isso, né, para nós, né? Foi um momento muito especial para a gente poder estar aqui desde o comecinho, fazer a nossa peregrinação. Nós que somos das equipes de Nossa Senhora, a gente está vivendo um ano de peregrinação, peregrinando com os discípulos de Emaús. Então, para a gente foi um momento muito especial e poder estar com os nossos filhos, nossos sobrinhos e deixar esse fruto no coração deles. Inserir também os filhos dentro desta caminhada, né, nos dá a esperança, né, de que eles vão permanecer nessa caminhada, porque a semente é plantada e Deus não desampara. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. A casa ficou pequena para tanta gente. O Santuário São Judas Tadeu, aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo, se tornou uma verdadeira casa das famílias. Ocasião propícia para renovar o compromisso de amor a Deus e a todos os que são confiados a este projeto divino. Na área da família, nós no Plano Diocesano de Pastoral criamos uma área chamada Projeto de Deus. Família, Projeto de Deus. E aí são várias forças, desde os que trabalham com as crianças que estão nascendo, nascituros, etc., até o pessoal da terceira idade, ligado na animação da vida da pessoa à luz da fé. Essa é a marca registrada da nossa pastoral, Projeto de Deus, Família, Projeto de Deus. Ficou bonito de ver esta igreja tomada de fiéis. Mas e se você estivesse aqui, ocupando algum desses lugares? Já pensou em fazer parte de alguma pastoral? A messe é grande, os operários são poucos. Graças a Deus aqui nós temos muita gente participando, colaborando, construindo a vida da igreja. Mas sempre há lugar para mais um. E no Evangelho Jesus diz assim: quem quiser me servir, siga-me. Essa é a palavra para a pastoral familiar também. Servir a vida, servindo a família, projeto de Deus. A semente, quando lançada em terra boa, gera frutos. Sonho possível e real de ser alcançado, quando se coloca Deus como o centro da vida. A gente espera que ele cresça, né, na presença de Jesus, que ele cresça assim como Jesus cresceu, seja um homem de bem, que também motive outras famílias, né? Todos os dias renovando esse nosso amor, um olhando para o outro e realmente se entregando, né? E colocando Deus cada vez mais em nosso meio, com certeza, porque é Ele que nos fortalece e nos ajuda na caminhada de todos os dias. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a sua família. Esse é o plano de Deus para nós. Se você ama ao próximo assim como ama a Deus, a família vai continuar linda e forte para sempre.
Padre, que bonito, não é? Ver o envolvimento das famílias, ver os casais buscando a Deus nessa celebração tão linda e também os pais levando seus filhos, a transmissão da fé, né? É o testemunho. Eu digo sempre para os pais, vocês são os primeiros educadores dos seus filhos. Então, é bonito de ver, como nós vimos aí, as famílias reunidas, os filhos, e como é bom saber que quando os pais estão conscientes da sua missão, eles também vão evangelizando seus filhos, levando-os para a igreja. É isso mesmo. E olha, uma das grandes graças do ano jubilar, como o Padre Toninho bem explicou para a gente aqui há pouquinho, é a obtenção da indulgência plenária, que para ser obtida precisa do sacramento da confissão. Mas a gente não pode esquecer também que existem pessoas que por alguma razão não podem receber o sacramento da confissão. Por exemplo, quem vive uma segunda união conjugal. Mas isso não deve ser um impedimento para que eles busquem viver bem o Ano Santo. Entre as árvores, avistamos a torre do templo. No alto, a cruz é sinal de fé. Por aqui, as portas estão sempre abertas para acolher. Este é o Santuário de São Judas Tadeu, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. O templo é uma igreja jubilar, local onde pode-se lucrar indulgências. Os sacramentos é a obra-prima da salvação e a igreja vive dos sacramentos. Ou seja, nós precisamos de uma vida sacramental a partir da centralidade da Eucaristia para viver este caminho de salvação que Cristo trouxe para nós. Neste ano santo vivenciado por cristãos de todo o mundo, o sacramento da confissão auxilia os fiéis a se aproximarem da verdadeira luz que guia este jubileu, Jesus Cristo. Procure a Deus, procure a confissão, procure estar perto de Deus, procure uma igreja jubilar, né, para que possa estar recebendo as indulgências plenárias, né? Mas algumas pessoas, embora desejem, não podem vivenciar o sacramento da confissão, como, por exemplo, os casais de segunda união, por não terem uma regularização canônica. Mas essa realidade não deve ser um empecilho para que vivam bem o Ano Santo. Tiago e Flaviane já deram entrada no processo. Eles vivem esse tempo com esperança e testemunham a experiência a outros casais que passam pela mesma situação. Nós fomos muito bem acolhidos na pastoral familiar. Então eu peço para que vocês que estão aí nessa caminhada de segunda união, têm um pouco de receio de querer ir, as pessoas julgarem, não se preocupe com as pessoas, né? Se preocupe com você, você correr atrás da sua santidade para que você chegue no céu. Padre Luiz explica que a igreja é local de acolhida para todos e expressa o quanto as comunidades precisam da vivência pastoral desses casais para ser sal e luz. A gente entende que os casais de segunda união têm uma importância, têm um papel dentro da igreja também, que a igreja não pode abandonar os seus filhos. Se nós olharmos para o Evangelho, nós vamos perceber que Jesus tinha este coração dilatado para com todos. Então a gente precisa entender que cada casal vai ter que viver o seu processo. Dirlene e Carlos Henrique conseguiram se casar na igreja em 2020, após a constatação da nulidade do primeiro casamento. Carlos conta como a pastoral familiar foi fundamental nesse processo do matrimônio. A pastoral familiar foi um divisor de águas na nossa vida, né? Quando ela se aposentou, ela falou que queria trabalhar na igreja, né? Eu falei, então vamos junto. O jubileu é um tempo de esperança, momento de recomeço e confiança. Hoje, como nós fazemos parte da pastoral judiciária, conversando com o nosso pároco, o padre Luiz Fernando Siqueira, nós levamos a proposta a ele, né, de estarmos atendendo casais que se interessam, que queiram saber mais sobre a nulidade matrimonial. E nós atendemos aqui na paróquia. E nós fazemos orientações como eles podem fazer o libelo. Então, tudo isso é graça.
A beleza apreciada na natureza e na arte sacra pode ser contemplada na vida de quem espera em Deus e busca as virtudes humanas para alcançar a santidade. É um caminho de esperança e não pode desistir, porque assim, hoje o que nos faz querer é cada vez mais estar mais perto da comunhão. Eu lembro que quando a gente foi conversar, eu fui conversar com o Padre Dimas, que é o antigo vigário da nossa paróquia, ele falou assim para mim: para você ter uma boa comunhão sacramental, você precisa ter uma comunhão espiritual. E hoje você e o seu namorado, que na época o Thiago namorava, vocês podem fazer a comunhão espiritual para depois vocês estarem prontos para receber a comunhão sacramental. E hoje a gente ter esse desejo assim de querer ter Jesus é o que faz a gente ter esperança e não desistir. Porque é difícil a gente chegar na missa e não poder comungar. É muito difícil. Mas é a esperança que a gente tem ainda. E um dia eu sei que a gente vai poder. Padre, nós vimos aí, a realidade de casais que não podem comungar, não podem se confessar. Mas eu pergunto para o senhor, como essas pessoas podem viver bem o Ano Santo? Olha, a igreja ela não exclui ninguém. Temos aí hoje na igreja a chamada pastoral da segunda união, de pessoas que ainda não regularizaram a sua situação perante a igreja. Então nós precisamos hoje também saber acolher. E esses casais, essas famílias, elas também podem participar, não é? Vão, rezem, não é? Se estão impedidas de confessar, Deus sabe o porquê, mas não deixe também de rezar, né, as orações do ano jubilar, de fazer a sua oferta ao Senhor. Ele sabe daquilo que você está vivendo. Então é importante as famílias também entenderem isso e dar tempo ao tempo e procurar a igreja, a sua diocese, para ver qual é a situação que a igreja hoje nos convida a resolver. Então aí é o chamado tribunal eclesiástico, a pessoa vai conversar, vai ver como é que a igreja hoje pode ajudar a pessoa a regularizar essa situação. Por isso, cada caso é um caso que é preciso então conversar ou com o pároco da paróquia, com o bispo da diocese, e aí eles vão poder orientar esses nossos irmãos e irmãs. Mas o importante é que não deixem de participar destes momentos que a igreja nos oferece. A gente sabe que tem essas pessoas que vivem aí essa espera, até angustiante muitas vezes, mas tem também aqueles casais que não têm nenhum impedimento, que podem casar, né? Podem obter o matrimônio, a graça sacramental do matrimônio. E quem sabe o Ano Santo não seja também esse impulso, não é, padre? Exatamente. Aí eu sempre digo, é a questão de consciência. Eu fui pároco durante muitos anos e quando os casais chegavam sem ser casados e queriam batizar os filhos, eu dizia: vocês acreditam no sacramento do batismo, mas não acreditam no sacramento do matrimônio? Como que pode? Aí eles pensavam: tá bom, pai, nós vamos pensar e vamos então depois resolver isso. E muitos casais então começaram a fazer um caminho de sacramentalizar a união. Não é? Que não tivesse nenhum impedimento, casavam, depois batizavam os filhos. Por isso eu falo, é questão de consciência. Nós temos que nos conscientizar que é preciso, principalmente os casais, de viverem. Olha, eu não posso ser padre sem receber o sacramento da ordem. Os casais, para serem uma família, não é, sacramental, precisa receber o sacramento que é próprio de um casal, que é o sacramento do matrimônio. Então, viver isso nesse dinamismo é muito importante. Padre, agora algo que é interessante também é a vivência das obras de misericórdia. Isso aí todo mundo pode fazer, né? Exatamente. No ano da misericórdia nós trabalhamos muito isso. As 7 obras de misericórdia espirituais, as 7 obras de misericórdias corporais. Então você pode fazer tudo isso, rezar pelos mortos, fazer uma obra de caridade, né? Aquilo que Jesus disse, né? Estava nu e me desse-me de vestir, estava doente, fosse me visitar e assim por diante. Nós precisamos exercer as obras de misericórdia para todos os cristãos. Então, é preciso ter claro. E nesse ano jubilar, nós somos ainda melhores, convocados a viver essas obras de misericórdia, sejam as corporais, sejam as espirituais. É isso aí, gente. Bom, mas antes da gente encerrar, vamos mostrar aqui no Brasil. A juventude também se reuniu em várias dioceses em comunhão com o Jubileu dos Jovens em Roma.
Em Juiz de Fora, Minas Gerais, milhares de jovens lotaram o Centro de Evangelização da Comunidade Resgate. Eles vieram das dioceses mineiras de São João del Rei, Leopoldina e Juiz de Fora, para o Jubileu da Juventude da Província Eclesiástica de Juiz de Fora. Foi um momento para extravasar em alegria e louvor, mas também para mergulhar na profundidade da fé. Os jovens aqui presentes trazem uma grande animação. Nós tivemos na parte da manhã a adoração do Santíssimo, sempre com um jeito jovem, um diálogo bonito dos jovens com Jesus na Eucaristia. O rebanho jovem contou com a presença dos seus pastores, os bispos das 3 dioceses. Como bispo referencial das juventudes do nosso Regional Leste 2, eu trago esta palavra de incentivo e de ânimo a toda esta juventude, que continue perseverantes na vida da nossa igreja, nos ajudando neste belo trabalho de evangelização. Eu acredito muito na juventude. A esperança e a alegria foram grandes marcas deste evento, que teve como modelos de fé o beato Carla Cutis e a beata Isabel Cristina, jovem mineira. É um momento onde nós, impulsionados pelo jubileu, nós estamos querendo encontrar a esperança que não decepciona. Que todos os jovens possam responder ao amor e à graça de Deus, e Deus abençoe sempre. A gente chegou 4 horas da manhã, então é reflexo dessa expectativa que eles já estavam vivendo também, e nós também, né? O momento principal do encontro foi a Santa Missa, presidida por Dom Gil Antônio. E para sacudir a juventude, cantora e compositora Olívia Ferreira, do Rio de Janeiro, esteve presente com suas músicas, levando alegria e espiritualidade. Está sendo maravilhoso, né? A gente chega com o coração muito alegre de ver tantos jovens procurando mais a Deus, poder estar aqui representando também a minha comunidade, mostrar que é possível ser sim jovem e buscar cada vez mais a santidade. Muito bom poder ver a alegria no rosto de cada um dos participantes. É esplêndido viver o momento e todo o envolvimento de todos. Isso aí, muito lindo esse momento de fé. Parabéns aos jovens, parabéns à Arquidiocese pela iniciativa. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Padre Toninho, muito obrigada por sua presença aqui com a gente, nos enriquecendo com tanto conteúdo. Sua mensagem final. Eu agradeço a nossa produção, mas não se esquecer da palavra-chave desse jubileu, peregrinos de esperança, a esperança que não decepciona. Quem confia no Senhor não fica decepcionado. Então, que neste ano jubilar nós possamos colher todas as graças necessárias para a nossa caminhada de fé rumo ao reino definitivo, vivendo a santidade aqui na terra. É isso que eu desejo e espero que a nossa igreja viva esse ano. Isso aí, amém. Obrigada, Padre. E obrigada você também por sua companhia. A gente se encontra no último domingo de setembro, sempre o último domingo do mês, tá, gente? Viva bem esse ano santo e não perca esta oportunidade única de conversão, de voltar para Deus. Afinal, nós só temos o hoje. E você fica agora com algumas das belas imagens da vigília dos jovens com o Papa, ao som de um dos hinos mais marcantes para a juventude católica. Uma ótima noite, bom descanso, bom início de semana. Tchau! Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio, l'umanità è rinnovata, è in lui salvata, è vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita, che ad ogni uomo e ai suoi fratelli ridonerà. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando